Olá, bom dia. Hoje é dia 6 de maio e o TJ PUC começa agora. Eu sou Júlia Ferreira. E eu sou Felipe Souza e acompanho agora os destaques dessa edição. Crise do cacau desafia confeiteiros. O aumento do preço da cesta básica pesa no bolso dos brasileiros. Um novo sistema de pavimentação com concreto mostra a evolução na infraestrutura urbana. Fique sabendo dos principais eventos culturais na região de Campinas. E ainda nessa edição, como estão os times campineiros de futebol e a final da Superliga Masculina de Vôlei. E descubra qual é o futuro do estádio Mogiana. O campo já está parado há 14 anos. Veja também o que o clima na região de Campinas reserva para essa semana. O TJ PUC está começando. O preço do cacau disparou no mercado internacional e já impacta o bolso dos brasileiros. Desde 2024, a alta ultrapassa 180%. A crise na produção do fruto afeta a indústria, o comércio, o consumo de chocolate e a nossa repórter Lívia Dentini mostra como os confeiteiros e consumidores buscam alternativas para enfrentar esse cenário. É evidente que o valor do chocolate no mercado aumentou do ano de 2024 para 2025. Isso se dá por conta da alta do valor do cacau, ingrediente principal na produção do chocolate, que chegou a 189% no ano passado. Com o aumento no valor do cacau, produzir e vender também ficou mais caro. Não é somente o valor do doce no supermercado que mudou. Confeiteiros que elaboram sobremesas que levam chocolate na receita também sofrem forte impacto. É o caso de Leonardo, que trabalha em uma confeitaria dentro da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e relata ter sentido com o alto preço do cacau. Começamos a notar bastante essa diferença a partir da metade do ano passado, que a indústria começou a repassar com mais expressividade para o consumidor intermediário e o consumidor final. Isso foi uma das coisas que vem nos impactando no aumento dos preços. A tendência do cacau é para daqui 2 anos ele começar a estabilizar e diminuir um pouco o preço. Além dos confeiteiros e vendedores, quem sofre com essa variação são os consumidores. O costume de consumir chocolate em casa tem sido cada vez mais difícil de manter, e os altos custos têm causado reflexos nos hábitos alimentares da população. O gerente Lino Luque tem o hábito de pesquisar os valores de todos os produtos antes de comprar. Por sempre incluir chocolate em sua compra mensal, reparou no grande aumento dos preços de um tempo para cá. Como solução para esse problema, tem buscado comprar os produtos com maior custo-benefício nos mercados e lojas mais vantajosos para o bolso. Então, eu tenho um planejamento de gastos, por mês, e acaba que eu tenho que comprar um pouquinho menos ou do chocolate ou de outras coisas para caber dentro do orçamento, entendeu? Então faz diferença assim no final do mês. Mesmo com a diferença no bolso ao final do mês, o chocolate segue sendo produto de consumo frequente entre os brasileiros. A solução, assim, tem sido reduzir nos produtos e escolher melhor entre as várias opções. Um caminhão bateu na traseira de uma carreta que transportava ácido fosfórico na rodovia dos Bandeirantes. O acidente foi por volta da 1h20 da madrugada desta terça, na altura do quilômetro 94, em Campinas. Segundo a CCR Autoban, a carga com cerca de 6.500 litros de ácido vazou, mas foi contida pelas equipes da concessionária com o apoio do Corpo de Bombeiros e da CETESB. Ninguém ficou ferido e a faixa da direita e o acostamento permanecem interditados no sentido interior. Comer bem está pesando cada vez mais no bolso dos campineiros. No mês de março, o preço da cesta básica atingiu o maior valor dos últimos 2 anos. Comerciantes e consumidores já sentem os efeitos dessa escalada nos preços. Veja a seguir na reportagem. Comer bem está ficando cada vez mais difícil para quem vive em Campinas. No mês de março, o preço da cesta básica atingiu o maior valor desde setembro de 2022, R$ 801,04. O aumento de praticamente 4% no mês assustou os consumidores e o principal responsável foi o tomate. Na ponta da cadeia, quem vende sente o peso da inflação. Nesta banca localizada no Parque das Universidades, a alta nos preços afeta diretamente as vendas. A gente vê no momento de compra que a pessoa já não pega mais tantas quantidade, Isso acaba interferindo até no consumo do próprio estudante dentro de casa, porque a gente sabe que os nossos clientes, que os principais, são os estudantes, eles têm uma renda menor. E para quem tem um orçamento apertado, como o estudante TEL, que mora perto da banca, a conta do mês já não fecha como antes. Quanto mais alto é o preço dos alimentos, mais difícil é para a gente conseguir pagar esses preços no supermercado. Então acaba que sim, impacta diretamente na nossa alimentação. Nem mesmo os comerciantes com maior volume de compras escapam da alta. Neste restaurante,
O desafio é manter o cardápio sem pesar no bolso do cliente. A gente não consegue ficar repassando toda vez, todo mês ou a cada 3 meses esse aumento para o cliente, senão o nosso prato sai muito caro. Então a gente acaba absorvendo esse custo. A gente não sabe até quando a gente vai conseguir absorver dessa forma. A cesta básica é considerada um recorte da realidade, já que contém apenas 13 itens. Contudo, o aumento excessivo dos alimentos é preocupante, pois se tratam de produtos básicos para a sobrevivência humana. Ela foi a inspiração para a criação do salário mínimo que a gente tem hoje. É sempre bom a gente lembrar esta origem e numa situação em que o preço dos alimentos sobe, muitas vezes há medidas que o governo pode tomar para minimizar esse aumento de preços, mas é sempre bom lembrar que em os preços subindo, o salário mínimo também tem que acompanhar, porque na ponta a gente tem muitas pessoas que realmente dependem do salário mínimo e dependem de ter uma cesta mínima de alimentos para poder sobreviver. Embora a cesta tenha subido, é sempre importante o consumidor buscar substituir esses itens por algum item que esteja mais em conta, para isso não impactar tão diretamente no orçamento dele. Enquanto os preços seguem em alta, os campineiros precisam ajustar a lista de compras, fazer escolhas difíceis e esperar por dias de feira mais em conta. Os alimentos tipo tomate, a batata, que são alimentos mais saudáveis, ficam um pouco mais restritos pra gente, né? Então a gente acaba consumindo mais coisas congeladas, enlatados, que tem um preço um pouco mais baixo, então é mais fácil pra gente conseguir ter acesso a. Faltando poucos dias para o Dia das Mães, o comércio já registra movimento intenso em Campinas. A repórter Rafaela Souza tem os detalhes. Olá, Rafa, bom dia. Bom dia! Estamos ao vivo aqui na PUC Campinas para falar um pouco mais sobre o Dia das Mães que acontece neste domingo, dia 11 de maio. A data, além de ser uma das mais emocionantes do ano, também afeta muito a economia. Só nesse ano, as vendas estão previstas a alcançarem 13 bilhões de reais, com um aumento de 3,5% em relação a 2024. Isso segundo os dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado. E lojas como floriculturas, lojas de presentes e perfumarias estão com preços especiais para essa data. Assim como a Boticário, que está com kits de cremes e perfumes a partir de R$ 39,90. Obrigada, Rafaela Vernaglia, para a TJ PUC. Obrigada, Rafa. Agora o TJ PUC vai para um rápido intervalo. A gente volta já. E agora sobre o desvio de verbas na Unicamp. Nosso repórter Arthur Neri traz os detalhes. Bom dia, Felipe. A FAPESP concluiu que houve desvio de 5,3 milhões de reais do Laboratório de Biologia do Instituto da Unicamp. A principal suspeita é Ligiane Marinho de Ávila. Ela é considerada a maior suspeita por causa de que a maior parte das transferências foi feita de sua conta. A FANESP também entrou em ação pedindo o pagamento dos outros 34 pesquisadores, alegando que eles falharam no monitoramento dos recursos. Arthur Neri para o TJ PUC. Obrigada, Arthur. E agora, os estudantes e professores da PUC Campinas fazem testes com um novo modelo de pavimentação. A reportagem é de Bárbara Dário. Um dos grandes problemas enfrentados diariamente pelos campineiros é a situação das vias públicas esburacadas e emendadas. Isso atrapalha muito na direção do condutor dos carros que a gente vê por aí. Muita gente que breca em cima da hora e acaba acabando ali com o trânsito ou dificultando a nossa direção para onde a gente precisa ir, acidente, xingamento e briga e por aí vai. Pensando nessa situação, professores e estudantes da PUC Campinas fizeram pavimento de concreto com maior duração e segurança. O simpósio de pavimento de concreto, Simpavicon, foi pensado para evitar problemas aos motoristas. Por ser mais resistente à água e ao calor extremo,
O novo concreto pode diminuir a demanda de recapeamento nas ruas. Bom, as vias urbanas, elas são muito importantes para a infraestrutura, tanto para mobilidade quanto para conectividade. O primeiro teste foi feito durante o Pavicon, primeira edição do evento que aconteceu ano passado na universidade, acompanhado pelos alunos e professores de engenharia. Pavimentos de concreto de cimento Portland, eles são mais duráveis do que um pavimento flexível. Eles duram em média de 20 a 30 anos, com tempo de manutenção muito maior. E a partir dos novos testes, a esperança é de que logo a população consiga aproveitar os benefícios deste concreto nas ruas. Começa amanhã o Conclave da Igreja Católica. O evento vai reunir cardeais de todo mundo e na lista de favoritos existem muitos nomes, incluindo um brasileiro. Dentre os principais estão o argelino Jean-Marc Avellini, o filipino Luiz Tagle, que pode ser o primeiro asiático no cargo, e o brasileiro Leonardo Steiner, que pode se tornar o primeiro papa brasileiro da história. O conclave não tem uma data de término definida, dependendo somente da votação dos cardeais. E tem programa para todos os gostos na região de Campinas. Confira os destaques da nossa agenda cultural. Olá, bem-vindos ao quadro de cultura do Jornal TJ PUC. Ainda é terça-feira, mas você já pode se organizar para os eventos culturais do fim de semana. Vem aí a cantora Lineker Caju. Ela vai se apresentar nos dias 9 e 10 de maio no Festival Multiarena, no Shopping Iguatemi Campinas, às 8 horas da noite. Os ingressos já estão sendo vendidos pelo site, que o QR Code aparece na tela. A cantora Lineker Caju iniciou sua carreira em 2015 com a banda Lineker e os Caramelos. Já em 2020, a sua banda se desfez e ela começou sua carreira solo. Já para quem gosta de samba, haverá no dia 10 de maio o Festival Samba da Família no Clube Vila Teixeira em Campinas, que reunirá os principais grupos de renome da região. Estão confirmados o cantor Serjão de Indaiatuba, as bandas Samba do Meio-Dia e Bendito Seja o Samba e os DJs Maurício Barros e o DJ Chorei. Boa semana, boa diversão e até a próxima! E vamos agora para um breve intervalo. Fique com a gente. Os termômetros continuam variando em Campinas e muita gente quer saber se vai precisar do guarda-chuva ou do protetor solar nos próximos dias. Confira agora a previsão do tempo com o Leonardo Gianetti. Bom dia, estamos ao vivo na PUC Campinas e trazemos a previsão do clima. Do tempo. A primeira semana de maio deverá ser marcada por manhãs e noites frescas e com ar gelado, enquanto a temperatura subirá diante das tardes. Está se instalando na região um bloqueio atmosférico típico do outono, e por isso o cenário deve se formar assim. Hoje, na terça-feira, 6 de maio, a temperatura estipulada é de mínima de 15 graus e máxima de 28 graus. A tarde deverá ser ensolarada, o céu terá nuvens, mas não chove. E no fim de semana, uma frente fria pode cobrir o estado de São Paulo, mas não se sabe ainda se as regiões do interior vão ser afetadas por ela. Leonardo Gianetti, do TJ PUC. Obrigado, Léo. Mesmo com o fim do verão, o calor persiste e os impactos no esporte começam a ser sentidos. Dados do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à agricultura da Unicamp apontam que as temperaturas acima da média, o tempo seco e as ondas de calor devem continuar até maio em Campinas, que registrou em 2024 o ano mais quente desde 1890. Acompanhe na reportagem. Nem quando o sol se despede, o calor dá trégua.
E nos campos, isso vira mais um adversário. Na Atlética de Comunicação e Artes da PUC Campinas, o futebol feminino segue firme, mesmo com altas temperaturas à noite, que colocam à prova o preparo e a resistência das jogadoras. Nosso horário ele é um pouco mais tranquilo, porque é um pouco mais fresco, o sol já está se pondo, mas às vezes a gente vem fazer treinos de manhã e é muito sol, a gente não aguenta, às vezes não consegue terminar os treinos, assim, é bem difícil. As atletas fazem pausas regulares para se hidratarem durante os treinos e jogos, utilizando suas garrafinhas de água para assegurar que estão repondo os líquidos necessários para manter o desempenho no campo. Tento me hidratar o máximo que eu posso antes dos treinos e trazer garrafinha com gelo dentro, normalmente térmicas, porque às vezes a gente traz uma garrafinha de plástico e aí ela fica no sol e aí esquenta, a gente não consegue se hidratar muito bem. Longe dos campos, os impactos das altas temperaturas durante as práticas esportivas chamam a atenção e é levado a sério pelos profissionais da saúde. Dr. Marco Michaluk, médico do esporte, alerta os riscos e efeitos do calor no desempenho físico. O calor excessivo, número de praticantes aumentado e número de eventos aumentado. Obviamente que isso resulta em maior quantidade de intercorrências. E quais são elas? A hipertermia maligna é a pior delas, que leva à morte, pode levar à morte, mas nós temos classicamente aí a desidratação como um dos fatores mais comuns, né? E dependendo da situação ou da exposição, também algumas queimaduras de pele. Para o especialista, os cuidados são essenciais, por isso faz algumas recomendações. Com relação ao atleta, tem que tomar cuidado e não só com a temperatura do dia, mas a temperatura real, temperatura marcada no termômetro ali da rua ou disso daqui, não é a temperatura real. O certo é fazer a medida no bulbo úmido, né, que a gente chama de wet bulb, para verificar o encruzamento de temperatura com umidade. E isso muda completamente a situação. Deveriam obrigar esses atletas amadores a passar por um médico, independente do calor. Os praticantes estarem cientes quanto à necessidade de hidratação pré, durante e pós-evento ou pós-treino. O pessoal lembra de beber no final ou às vezes lembra de beber no começo, tem medo de beber um pouco antes, não sabe quanto beber e tal. Então, hoje já tem muito claro isso, a ciência do esporte já tem muito claro isso com relação a volume para cada situação. O fim de semana foi agitado nos gramados e nas quadras. Teve Série C com os times da região em campo e também a grande final da Superliga Masculina de Vôlei. Os destaques da rodada você confere agora com Renan Dalan e Ana Cassante. Bom dia, Júlia. Bom dia, Felipe. Vamos falar um pouco sobre o futebol campineiro. Esse fim de semana, a cidade de Campinas foi palco de 2 jogos da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A Ponte Preta recebeu o Anápolis no sábado e venceu por 2-0, com gols de Jonas Toró e Dudu. O time chegou a 10 pontos na competição e ocupa a 2ª colocação da tabela, atrás apenas do Ituano, que tem a mesma pontuação. Já o time bugrino vive uma outra realidade. O Guarani venceu por 2-1 a equipe do Botafogo da Paraíba, no Brinco de Ouro, pontuando pela primeira vez no campeonato e deixando a zona de rebaixamento. Agora ocupa a 15ª posição da tabela e espera na próxima rodada, no dia 10 de maio, o São Bernardo, às 17 horas, no Brinco de Ouro mais uma vez. Já a Ponte viaja para Itu, em um confronto direto contra o Ituano, valendo a liderança do campeonato, na segunda-feira, dia 12 de maio, às 19h30. Seguindo para o vôlei, o time campineiro disputou a final da Superliga Masculina de 2025 no domingo. A taça de campeão ficou com o Cruzeiro. O time mineiro ganhou seu 9º título. Já o vôlei Renata vivia uma expectativa diferente. Nunca havia ganhado o troféu e não foi dessa vez que conseguiu o triunfo. Com a liderança na fase classificatória, a equipe mineira eliminou o Guarulhos nas quartas de final. O Cruzeiro garantiu a vaga na decisão após 2 vitórias sobre o Praia Clube, conseguindo a marca de apenas um set perdido em 4 partidas disputadas. Já o vôlei Renata, que terminou em 3º lugar na fase classificatória, precisou de 3 jogos para derrotar o Joinville nas quartas de final. Na semi, eliminou o Suzano com 2 vitórias, sendo o último jogo no tie-break. O Campinas iniciou o jogo da final com vitória no primeiro set, com a parcial de 18-25. Mas os últimos 3 sets foram do Cruzeiro, garantindo o título da Superliga Masculina de 2025.
E agora a gente fala sobre um espaço que faz parte da memória esportiva de Campinas, mas que hoje está abandonado. O antigo estádio do Mogiana, o Serecamp. O local, que já foi palco de grandes partidas e recebeu milhares de torcedores, já esteve em situações melhores, mas uma proposta de revitalização pode dar um novo destino ao complexo. A reportagem é de Renan Dalan. O Centro Recreativo e Esportivo de Campinas, Dr. Horácio Antônio da Costa, foi construído entre 1939 e 1940 e está localizado no bairro Guanabara, em Campinas. Parte da construção local foi feita com sobras dos materiais da ferrovia da Companhia Mogiana. Após o fim da construção, o Serecamp se tornou o principal estádio de futebol do interior, ficando à disposição para a Copa do Mundo de 1950, a primeira disputada no Brasil. Além disso, esse era o único estádio de Campinas com refletores, sendo escolhido como palco do primeiro derby noturno da cidade, em 28 de abril de 1948. Sem receber jogos desde 2011, o Serecamp foi tombado como patrimônio histórico e arquitetônico da cidade de Campinas em 2019 e interditado pelo governo do estado em 2023. No ano passado, o estádio foi a leilão, com um valor mínimo de R$28.600.000, mas o resultado não foi o esperado e nenhum lance foi dado. Mais recentemente, o vereador Gustavo Peta apresentou uma proposta de revitalização do local, a criação de um parque no complexo desativado. Ali está abandonado há muito tempo, nós passamos a defender a ideia da revitalização do estádio, mas também da construção de um parque um pouco mais amplo, para que aquele espaço seja utilizado pelo futebol amador ou por outros clubes da cidade, mas também para a população em geral. Nós temos uma carência muito grande de espaços públicos na cidade, é preciso ter novos espaços para lazer, para atividade física, e a gente pensa que aquele é um lugar muito privilegiado, então por isso que a gente está construindo essa ideia. O futuro do Serecamp segue indefinido, dividido entre o abandono e as propostas de revitalização. Enquanto isso, moradores e ex-jogadores da região mantêm viva a memória do estádio, que por décadas foi símbolo do esporte e da cultura campineira. E assim encerramos a edição de hoje do TJ PUC. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.